Oi pessoal, então hoje a gente está fazendo mais um avanço, né? A gente já estudou que os materiais, eles podem ser materiais cristalinos, que são os materiais que possuem uma ordenação de longo alcance, ou seja, os átomos são empilhados de uma maneira organizada, considerando milhões de átomos numa determinada porção de material. Essa organização acontece em determinados sistemas cristalinos. A gente estudou os sistemas cristalinos cúbicos e hoje a gente vai estudar a caracterização do material cristalino. Essa caracterização, ela existem várias formas de caracterizar e vários tipos de caracterização. A gente pode dividir os tipos estudando a caracterização qualitativa e a caracterização quantitativa. Na caracterização quantitativa, a gente tem como resultado, a gente estuda, verificar a quantidade de cada elemento numa determinada amostra, né? Por exemplo, a gente tem uma liga de cobre e alumínio, por exemplo, de uma amostra de cobre e alumínio. E a gente gostaria de identificar quantos por cento a gente tem de cobre e quantos por cento a gente tem de alumínio nessa determinada amostra, né? Então, a caracterização quantitativa vai fazer isso. Mas, antes, nós temos a caracterização qualitativa, ou seja, se a gente tem uma amostra e não sabe de que material que é feito. Quer dizer, a gente encontrou um determinado minério, né, e quer saber de que tipo, que composição que esse minério tem, composição qualitativa, saber que tipo de metal que ele é composto, tá? Por exemplo, achou lá um minério e a gente quer saber, quanto que tem de prata e quanto que tem de ouro nesse minério, por exemplo. Não quanto que tem, o que que tem, desculpa, o que tem, se é prata, se é ouro, se é cobre, se é ferro, né? Então, essa é a caracterização qualitativa, que vai identificar somente os tipos de materiais, os tipos de metais, e não a sua quantidade. E para a caracterização qualitativa, a gente utiliza várias técnicas e dentre elas a difração de raio-x. Bom, os raios X, eles possuem um comprimento de onda próximo das distâncias entre os planos dos materiais cristalinos. Isso faz com que os raios X, eles não conseguem ultrapassar todo o material, eles acabam sofrendo uma interferência. E essa interferência provoca então uma difração desses raios. Essa interferência, ela pode ser construtiva ou destrutiva. A gente vai ver aqui nesse diagrama como é que funciona isso. Então aqui, ó, nós temos uma dada amostra com vários átomos e esses átomos estão arranjados em determinados planos atômicos. Sobre essa amostra, nós incidimos então um feixe de raios X monocromático, ou seja, com um comprimento de onda só. São feixes e esses feixes eles são colimados, ou seja, eles são feixes que são incididos paralelos. E a emissão é feita, né, com todos esses feixes paralelos no mesmo comprimento de onda. Então, todos os feixes estão sempre com o mesmo tipo de onda. Bom, esses feixes, então, incidindo no material, na amostra do material, num ângulo θ,
que pode ser variado, eles vão sofrer uma interferência dos átomos desses planos. Essa interferência, então, vai provocar uma difração. Bom, se a distância entre os planos for suficiente que cause uma trajetória maior do feixe que vai incidir em planos paralelos, provocando com que esses feixes difratados estejam em fase nessa difração, nós vamos ter uma medida da intensidade desses feixes difratados no seu valor máximo. Então, nós vamos ter uma interferência dita construtiva. Para isso aí, é necessário que essa distância a mais que esse feixe vai caminhar dentro do material possa dar tempo para que ele faça um comprimento de onda total ou um número inteiro de comprimentos de onda. Bom, essa distância ela é correlacionada com o espaçamento entre os planos. E isso que monta, então, a chamada lei de Bragg, que a gente vai ver mais aproximadamente na aula. Bom, o resultado da difração de raio-x é o chamado espectro de raio-x. É um gráfico que representa a intensidade dos raios difratados. Ou seja, quando a gente tem uma difração num determinado ângulo que incide num plano cristalino, fazendo uma interferência construtiva, nós vamos ter um pico de intensidade medida. Quanto maior for a densidade desses planos cristalinos, aí a gente tem então uma união com a matéria anterior. Quanto maior for a densidade desses planos cristalinos, maior vai ser a intensidade desse pico, porque nós teremos um número maior de átomos e o que vai provocar então uma intensidade maior desses planos difratados. Então, aqui a gente tem então um padrão para o ferro cúbico de corpo centrado, mostrando que o ferro de cúbico de corpo centrado então tem um pico em 44 graus num ângulo 2 tetas de incidência, ou seja, 22 graus no ângulo teta, provocado pela difração no plano de mais alta densidade desse sistema cristalino, que é o plano 110. Outros planos também difratam, mas difratam numa intensidade menor relacionada com as densidades desses planos que são menores do que o plano de mais alta densidade. Bom, essa difração medida por esses diagramas fornece então uma maneira de poder se qualificar o material e também de poder se calcular alguns parâmetros do material cristalino, como o raio atômico. Hoje em dia, a gente consegue medir o raio atômico, medir as distâncias entre planos, usando microscopia de alta resolução. Mas, muito antes disso, há várias décadas atrás, a gente já tinha os raios atômicos determinados, e eles foram determinados
através de difração de raio-x, dessa maneira, né? Incidindo o raio-x sobre uma amostra conhecida de um determinado material e medindo, né, em que ângulo que a gente tem os ângulos de máxima densidade. Sabendo a estrutura cristalina, a gente então pode determinar qual é o raio atômico desse material, tá? Bom, na sala de aula a gente vai falar mais sobre a lei de Bragg e fazer alguns exercícios. Até mais, pessoal.